Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tenho o enorme prazer de trazer novamente a esta bancada um político dos mais competentes do Rio de Janeiro e também um dos políticos mais polêmicos do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Por quê? Ele enfrenta de frente os problemas quando lhes são colocados. Ele põe o dedo na ferida, ele vai direto ao ponto. E isso faz, obviamente, bastante polêmico. Eu estou me referindo ao deputado federal Washington Quaquá. Boa noite, Quaquá. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui contigo. É um prazer recebê-lo nessa noite mais uma vez, agora na condição de deputado federal, já falamos algumas vezes. E eu queria que você me trouxesse uma radiografia do parlamento sobre o Brasil e o governo PT. Você que está lá no parlamento, portanto, à frente das discussões, tomando conhecimento para a passo de tudo que está acontecendo no Brasil e tomando conhecimento de dentro, porque você também é do PT e também é, portanto, ligado ao governo atual. Que tipo de análise você faz do que está acontecendo no Brasil, dos avanços verificados no governo do presidente Lula? Olha, Ricardo, eu confesso que gostei desse período que estou em Brasília, embora eu esteja voltando, né? Porque eu vou me candidatar. Vamos falar sobre isso. É pré-candidato a prefeito de Maricá novamente. Pois é, então eu botei um pé na Câmara, mas aí já estou tirando o pé para voltar para Maricá. Sim. Mas foi um período rico e um período de muito aprendizado para mim na Câmara. Primeiro, entender que aquela Câmara, ela tem de tudo. Ela é o povo brasileiro Sim. representado no parlamento. Sim. Então você não pode querer que a Câmara dos Deputados não represente a complexidade do Brasil. Sim. Então tu tem de tudo ali, como tem no Brasil. É lógico. Tem evangélico, tem católico, tem gente da religião africana, tem piranha, tem vagabundo, tem de tudo. É lógico. Entendeu? Como o Brasil tem em todo lugar, a Câmara representa o Brasil. Não adianta você querer que a Câmara dos Deputados represente, digamos, um oásis suspenso no paraíso. A Câmara dos Deputados, ele representa o Brasil, com suas inteligências, com suas belezas, com suas coisas positivas também. Com as falhas também. E também com suas falhas. E é bom que faça isso, porque a democracia é a soma de todos. Nós não podemos achar que, primeiro, que não existem puros, né? Os que se dizem purinhos são um bando de falso. Né? Então, aquilo ali representa o Brasil. Eu aprendi também a lidar com os contrários, a lidar com quem pensa diferente. Você, inclusive, tem aquela foto sua com o general Pazuello, que causou muita polêmica Brasil afora, mas é um exemplo dessa sua capacidade de dialogar com os contrários, né? Essa experiência do Pazuello é interessante, porque ele foi numa atividade nossa, da Petrobras, do nosso governo. Sim. E eu fui tirei uma foto com ele, uma foto. Aí, por causa de uma foto, tinha gente de esquerda querendo que eu fosse expulso do PT. Gente do PT. É mais fascista do que a direita, querer que expulsar alguém, porque tirou uma foto, é um negócio de louco. Né? E do segundo, dia seguinte, teve uma votação para uma comissão que fiscaliza a ABIN. E era muito dividido o voto. E tinha um cara do PT, um deputado do PT, que era candidato. Sim. E ganhou. E o grupo político dele foi um dos que pediu a minha cabeça no PT por ter tirado a foto com o Pazuello. Ele chega pra mim, na hora da votação, e fala assim: dá pra você pedir o voto ao Pazuello? Então eu costumo brincar, eu sou a Geni. Né? E quando precisam, recorrem a mim depois me batem, né? Taca pedra na Geni. Né? Eu tenho um grande defeito e uma qualidade. Eu falo o que penso. Exato. Você vai direto ao ponto, não faz rodeio. E isso faz polêmico e daí faz com que também algumas pessoas gostem e outras não gostem tanto. Agora, a dificuldade de relação política do governo com a Câmara, como é que você diagnostica isso? Porque volta e meia há embates, entraves. O Arthur Lira tem um problema com o ministro Padilha, chegou a fazer críticas públicas ao ministro Padilha, a relação dele está interditada, ele negocia direto com Rui Costa, ou seja, onde o governo falha
nessa relação com a Câmara, especialmente com o presidente Arthur Lira? Me parece que é uma relação sempre tormentosa, não é uma relação tranquila. Desde a Constituição de 88, a Constituição deu muito poder à Câmara. A Constituição caminhava para o parlamentarismo, depois teve que se ajustar ao presidencialismo, porque o Brasil é presidencialista, sempre foi presidencialista. Sim. A América Latina precisa de um presidente. Sim. Não é da nossa tradição o parlamentarismo. Mas o arcabouço jurídico é muito parlamentarista e a Câmara tem muito poder. E isso foi se afirmando ao longo do tempo e hoje nós temos o que chamam de presidencialismo de coalizão. Né? Nós temos uma Câmara que participa do governo. Participa do orçamento, na verdade, define o orçamento. E isso traz um pouco de inquietação no governo, porque antes, no governo anterior do presidente Lula, não era assim. Agora é assim, houve uma mudança no grau de participação do deputado na definição das verbas orçamentárias. Né? Eu, como sou de esquerda e sou marxista, eu digo, a senhora realidade. Quem manda não é o que eu penso, o que eu quero, quem manda é a realidade. Né? Nós temos que enfrentar a política na realidade. E a realidade é o seguinte, tem uma Câmara de Deputados eleita pelo povo, portanto com legitimidade, Sim. presidente eleito pelos deputados, e nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o acordo político para o Brasil avançar com o presidente da Câmara. Brigar com o presidente da Câmara, além de burrice, é antidemocrático. Então o governo eleito pelo povo, o presidente Lula, que é a liderança do país, precisa que sua articulação política tenha sintonia com a Câmara dos Deputados. Eu avisei a Padilha, que é meu amigo há quase 40 anos, falei, cara, não brigue com o presidente da Câmara. Chame o Lira para ser seu melhor amigo. O Brasil precisa que a articulação política do governo esteja de bem com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, essa é a arte da política. O Lira nunca derrotou o governo em nada que fosse essencial e fundamental. Ajudou 1 ano e meio o governo. É preciso que a gente acerte e afine a política para que a gente possa... ele é um cara que entregou para o Bolsonaro, entregou para o Lula as principais votações que o governo precisava. Tem dado equilíbrio institucional ao país. Então, tem uma frase sua sobre o presidente Arthur Lira que reverberou muito e que é muito reproduzida ultimamente quando se fala dele, porque você definiu com muita precisão o papel dele. Arthur Lira, você foi a primeira pessoa a designá-lo assim. É o presidente do Sindicato dos Deputados Federais. Explica pra gente um pouco o que você quis dizer sobre isso. Pois é, político é o seguinte, olha, tem vagabundo na polícia e gente séria. Tem vagabundo na medicina e gente séria. Tem vagabundo no judiciário e gente séria. Tem vagabundo em tudo quanto é lugar e gente séria. Na política é igual. Tem vagabundo e gente séria. Na sociedade tem vagabundo e gente séria. E são os vagabundos da sociedade que votam nos vagabundos da política. Sim, sim. Né? E representam eles lá. Lógico. Então isso é natural. O problema é que hoje tentam criminalizar a atividade política. É um perigo criminalizar a atividade política, porque quem faz a vida dos pobres melhorar, só a política. Sem política, a vida vai piorar. A vida das pessoas comuns vai piorar sem a política. Então, nós temos que valorizar a atividade política. E é nada mais justo do que o presidente do parlamento defender o parlamentar, defender a atividade política. E o Lira faz isso muito bem. É o presidente do Sindicato dos Deputados. Defende os interesses dos deputados, que por sua vez defendem os interesses do povo. Então, eu, de fato, fui um dos primeiros a dizer isso. Ele é o presidente do Sindicato dos Deputados e nós precisamos na Câmara de alguém que defenda a prerrogativa dos deputados. Né? Porque achincalham demais um mandato parlamentar que é essencialmente um representante do povo. Ninguém na República, tirando o presidente da República, ninguém se submete todo ano, todo dia, de 4 em 4 anos ao voto popular. Está na comunidade, está discutindo projetos para a sua comunidade. Então, é preciso que respeitem os deputados. Quaquá, o que você acha, digamos, dessa situação em que o Supremo Tribunal Federal é acionado volta e meia para dirimir questões polêmicas entre a Câmara, entre o Congresso e a Presidência da República? A questão da desoneração da folha. Houve um veto, foi aprovado, depois houve o veto presidencial, o Congresso derrubou o veto, e aí se recorreu ao Supremo Tribunal Federal e lá
a questão, o governo parecia que estava ganhando a questão e agora parece que vai se fazer um acordo. Ou seja, mas o fato do governo recorrer ao STF gerou uma indisposição enorme na Câmara, porque, olha, mas então a coisa, ou seja, politicamente não se resolve, então tenta se resolver na justiça, é isso. Isso irritou tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara. Como é que você vê esse tipo de polêmica que tem a participação do Supremo, digamos, quase que como coadjuvante do governo para dirimir questões políticas que deveriam ser, digamos, resolvidas no âmbito político e não no âmbito judicial? Pois é, eu acho isso muito ruim, mas também a própria Câmara dos Deputados faz isso também, né? Você imagina, o presidente Lula foi na reforma tributária, na homologação da promulgação da reforma tributária na Câmara, tinha um conjunto de deputados bolsonaristas vaiando e xingando o presidente. Sim. Xingando o presidente. E eu tenho dito, eu sou contra xingar Bolsonaro, assim como sou contra xingar o Lula. O mesmo peso, a mesma medida para os dois. Sempre defendi isso. Sim. Né? Quando foram lá invadir a casa do Bolsonaro por causa de negócio de caderneta de vacinação, eu falei, eu sou contra a Polícia Federal na casa de um presidente por causa de caderneta de vacinação, como era um absurdo ter invadido a casa do Lula naquela época. Evidente. Então, o mesmo peso, a mesma medida. Aí eu tô filmando Sim. os caras para entrar com uma representação no Conselho de Ética, que é o nosso organismo interno de correção, e um cidadão, um deputado, vai e dá um tapa na minha mão e tira meu celular. Eu vou e dou um tapão nos cornos dele. Lógico, evidente. Dei-lhe uma porrada na cara dele, no plenário da Câmara. Nem fui representado por nenhum partido, nem por ele. Mas ele foi na polícia e deu parte. E agora o Supremo abre um processo para saber por que eu dei um tapa na lata daquele Zé Bunda. Dei porque ele deu um tapa na minha mão. Lógico. Mas o Supremo não pode se meter em assuntos internos ao plenário da Câmara. Quem tem que resolver o problema do plenário da Câmara é a Câmara. Sim. Então, essa ingerência... Sim. Mas, por outro lado, um deputado sai da Câmara e vai. Pois é, isso em que eu ia outro te falar. poder Quer dizer aí, assim, o Supremo interfere, mas porque ele é acionado pela política. Exato. É a política que assume o Supremo. Exato. O Supremo tem que se manifestar. Não. Acaba tendo que se manifestar Então diante... fica um com ingerência sobre o poder do outro. Problemas da Câmara são problemas da Câmara. Leis votadas pela Câmara interpreta a Câmara. Então nós temos que... A Câmara também tem que tomar atitude no sentido de manter o seu poder, a sua autoridade. Né? Não pode o Supremo se meter na Câmara, não pode a Câmara querer mexer no Supremo por casuísmo. É preciso que os poderes se respeitem. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta daqui a pouco. Hoje eu estou recebendo o deputado federal do PT, o Washington Quaquá, que é vice-presidente nacional do partido. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT. Quaquá, o governo do presidente Lula, de certa medida, está controlando a questão econômica. A inflação caiu, o desemprego aumentou. No entanto, a popularidade do presidente não está em alta. Ela é baixa, a popularidade do governo, digamos assim. Bom, se a economia está acertando em certa medida, porque há um pouco de inflação nos alimentos, na ponta, isso irrita um pouco a população. O que está falhando? Seria a política que está falhando? Quer dizer, qual é a sua avaliação para você ter alguns acertos importantes, como a queda do desemprego, como a própria queda da inflação de modo geral? Obviamente que há exceções, os alimentos não estão caindo, mas, de certa maneira, a popularidade não responde a isso como se esperava. Assim, eu acho que o presidente Lula tem uma genialidade que é natural dele. Ele é um gênio na política, por outro lado, é um cara que aprendeu, que bota dinheiro, aprendeu não, ensinou aos economistas de esquerda e aos de direita. Sim. Que é o seguinte, bota dinheiro no bolso do povo que a economia roda. Né? É o mercado. Né? Você bota dinheiro na mão das pessoas e as pessoas compram e isso retroalimenta a economia. Então a economia brasileira está crescendo. Eu passei agora vindo de Maricá, o que eu vi de galpão sendo feito, isso é um sinal de que a economia está crescendo. É verdade. Galpões sendo feitos, quer dizer, gente montando negócios. Sim. Então a economia está girando. Eu acho que
eu diria, cara, o Lula tem 78 anos. Sim. É o maior líder popular da história do Brasil. Eu acho que chegou a hora de parar com esse fla-flu com o Bolsonaro. Porque esse fla-flu vai virar Bangu e Madureira. Se continuar desse jeito, ninguém vai querer ver esse jogo. Vai virar Bangu e Madureira. Vai cansar, né? Cansou, tá cansando. Entendeu? Se chega um imbecil de um deputado de direita no parlamento, começa a xingar todo mundo. Xingar o Lula, xingar todo mundo. Aí um idiota de esquerda faz a mesma coisa. 2 idiotas. E cadê o Brasil? Eu acho que só uma pessoa tem autoridade nesse país para propor uma mudança de 20 anos. Fala assim, olha, gente, vamos chegar ao salário mínimo da França, que é 1.200 euros, daqui a 20 anos. Então vamos fazer um acordo, todo o empresariado brasileiro, toda a classe política brasileira, não exclui os imbecis, fica um cachorro raivoso latindo, deixa eles latirem, e vamos juntar a maioria do Brasil, o parlamento, o Lira, o Pacheco no Senado, o Supremo, os grandes empresários brasileiros, os pequenos empresários. Vamos fazer uma distribuição de renda e riqueza e um desenvolvimento nacional para 20 anos, que não vai doer para ninguém, não vai ter saque no bolso de ninguém, não vai ter... Vamos fazer um negócio pactuado, um pacto de Moncloa, que o Felipe González fez na Espanha. Vamos fazer um pacto. Eu acho que o Lula precisa ser o fiador do grande pacto de desenvolvimento nacional daqui para frente. Virada essa eleição municipal, acho que o presidente Lula precisa propor ao país um pacto nacional junto com o Congresso, chamar o Lira, chamar o Pacheco, chamar o Supremo, e vamos todos propor um pacto de desenvolvimento nacional. A outra coisa é a gente, nos estados, a gente buscar alianças. Né? O PT, com Zé Dirceu, ensinou na história da esquerda brasileira, pela primeira vez na história da esquerda brasileira, o PT foi um partido de esquerda que conformou, minha filha que gosta de falar isso, né? A Heleninha de 3 anos, conformou uma maioria comandada pela esquerda, mas comandando a direita. A esquerda brasileira sempre foi ou esquerdista demais ou aliancista demais. Nós, com Zé Dirceu, nos ensinou a comandar o país sob a hegemonia da esquerda, mas fazendo alianças com o centro e moderando, obviamente, o programa, fazendo o que a realidade, a senhora realidade que o marxismo nos ensina, a senhora realidade seja olhada, seja vista, né? E não a maluquice da cabeça, mas a senhora realidade. Então, acho que o presidente Lula tem que propor, na realidade brasileira, um novo pacto social que junte o centro, um pedaço da direita, todo o centro e a esquerda num projeto de reformas de 20 anos, reformas lentas, graduais e seguras, como diziam os militares, né, para 20 anos no Brasil. Você acha que nesse momento ele não fez isso ainda? Obviamente, essa teria sido uma das razões, digamos, de não estar havendo esse reconhecimento pronto ainda da popularidade dele, da população em relação ao governo dele. Quer dizer, se você mede ainda hoje o grau de aprovação do governo é de 40 e poucos por cento, 45, 48, dificilmente cruza os 50%, ou seja, há uma maioria aí descontente. Essa questão da inflação dos alimentos é que está impactando, que ainda continua havendo inflação na ponta, os preços dos alimentos continuam subindo. No entanto, o preço dos combustíveis está controlado, há uma série de avanços. Você acha que é isso que está falhando? É esse ponto? É a economia que está falhando ou é a articulação? Eu vou dar um exemplo. O agronegócio. O Brasil é uma potência alimentar mundial. A maior potência de alimentos do mundo é o Brasil. Aí você tem agricultura familiar e agronegócio. E há uma cisão entre as duas. Um enfrenta a outra, é tratado como inimigo. Como coisas antagônicas. Isso é uma burrice. Ninguém mais do que Lula deu dinheiro para o agronegócio. A safra esse ano será a maior da história e o dinheiro que o governo federal deu para o agronegócio esse ano é o maior de todos os tempos. Então, ninguém deu mais dinheiro para o agronegócio do que o Lula. Assim como ninguém deu mais dinheiro para a agricultura familiar do que o Lula. Precisa fazer é acabar com a briga. Sim. Entendeu? É acabar com a briga. Vamos juntar, vamos produzir alimento mais barato para as famílias comerem e, ao mesmo tempo, vamos incentivar as exportações do agronegócio. Vamos juntar os dois. Vamos fazer um acordo, em vez de brigar. Então, eu acho que o papel do Lula hoje é o único político no Brasil que pode fazer uma concertação no país. Que pode fazer um grande acordo de desenvolvimento do país, é o Lula. O único que tem autoridade para isso é o Lula. E agora, com Alckmin de vice, o gesto que ele fez,
ao botar o Alckmin de vice, vai nesse caminho. Vamos chamar todas as forças democráticas, as forças que querem o Brasil, não os malucos, deixa os doidos latir, porra. Agora vamos chamar todo mundo que quer um Brasil melhor e vamos juntar. O papel do Lula não é dividir, o papel do Lula é juntar. E hoje o PT, por conta do golpe que nós sofremos com a Dilma, ali, dos impeachments e tal, e ela também, a Dilma, olha lá, a Dilma também partiu para uma política de confronto no governo, de briga com o legislativo. Então nós precisamos ter menos briga e mais acordo sobre a liderança do presidente Lula. Outra questão que o Brasil discute, que eu queria ouvir a sua opinião. Obviamente que o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante, a meu juízo, na contenção das forças mais radicais, para restabelecer a democracia no Brasil, e isso para mim é inconteste. E nesse âmbito teve protagonismo o ministro Alexandre de Moraes. Então há quem diga que há uma supervalorização, um superdimensionamento, um ativismo do Poder Judiciário em detrimento de outros poderes. No entanto, se você fizer botar na balança, tem que se reconhecer que o Supremo foi quem, de certa maneira, deu um tranco. 8 de janeiro está aí e botou aquelas pessoas na cadeia e enfrentou radicais imbecis como esse Daniel Silveira, que foi, enfim, desafiava o Supremo dia sim, dia não, através das redes sociais, e o Supremo foi para cima, ou seja, conteve aquela indignação irracível de alguns radicais, restabelecendo um clima de relativa harmonia para que a democracia prevalecesse. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Eu acho que quando você tem um juiz super-herói, tem alguma coisa errada nas instituições. Não nego o papel que o Alexandre de Moraes teve naquele período e em vários outros momentos de contenção da democracia. Teve um papel importante. Mas o fato dele ter um papel importante na contenção da democracia já é uma anomalia. Significa que a democracia anda capenga. Sim. Nós vamos fortalecer a democracia. Fortalecer a Câmara, o Senado, a Presidência da República, as instituições. Elas também precisam se expurgar dos autoritários. Não pode permitir que nenhum deputado, nenhum senador, nenhum ministro, nenhum juiz atente contra o Estado Democrático de Direito. Ultimamente, há uma corrente política no Brasil que atenta contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Sim. O limite da democracia é a própria democracia. Quando alguém diz, vou dar um golpe, tem que ser preso. Lógico. Golpe, nós vemos sobre democracia. De certa maneira, um pouco o ministro Alexandre de Moraes perseguiu isso. Sim. Quando, na apuração do 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe, ele se tentava dar um golpe, ele ia para cima. Mas ele é fruto de uma anomalia. Só surge um juiz para botar ordem na casa quando você tem uma anomalia no sistema. Então, nós temos que corrigir a anomalia do sistema para que os juízes voltem a ter o seu papel de mediadores. Mas quando você tem uma corrente política do Brasil que defende a derrubada da democracia, ou seja, que faz da política um instrumento para combater a própria democracia, aí a quem recorrer? Sim. Mas a Câmara, por exemplo, podia pegar os seus deputados que defendem em plenário o fim da democracia e caçar. Quando a Câmara não faz isso, alguém faz, aí o juiz vai e faz. Perfeito. Vamos trazer outra questão da ordem do dia, outra questão muito importante que aconteceu nessa semana, que foi a troca de comando da Petrobras, da maior estatal brasileira. Houve ali um momento de atrito entre as posições do presidente Jean Paul Prats e também das posições do presidente Lula, do comando do governo. Houve divergência quanto à divisão de bônus, os bônus extraordinários, mas eu acho que a questão de fundo não é a questão dos bônus. A questão de fundo é, digamos, o demasiado equilíbrio que o Jean Paul Prats tentou, digamos, exercer entre as diretrizes do governo e, digamos, as preocupações do mercado. Ou seja, ele ficou o tempo todo se equilibrando entre essas duas posições
E me parece que essas duas posições, em certo momento, se mostram inconciliáveis, porque o presidente Lula quer a Petrobras efetivamente agindo em defesa dos interesses nacionais, em defesa da indústria nacional, pela retomada da indústria naval, e essas coisas ainda não aconteceram. A despeito do presidente Jean Paul Prat ter feito muita coisa, e especialmente o fim daquela política de preços suicida, que é a política da paridade internacional. Ele acabou com isso foi um mérito dele, mas ele não avançou em outras questões. Que tipo de análise você faz disso? Olha, eu acho que o Jean Paul foi um presidente bom, justamente pela política de preço. Isso. Que tirou do povo brasileiro Sim. a desgraça de ter que toda semana Isso. colocar gasolina no seu carro com a gasolina aumentando, como era na época do Bolsonaro. Porque o que é o mercado? Que diabo é esse tal de mercado? Né? Esse negócio de mercado não existe. O mercado são 200, 500 ricos bilionários que compram ações e querem dinheiro. Sim. Né? E quem é a Petrobras? A Petrobras tem, a maioria dos acionistas é o Brasil, é o povo brasileiro que bota gasolina no carro, Sim. é do povo brasileiro, e uma minoria que é o tal do mercado, Sim. os meia dúzia de bilionários. Você vai ser presidente da Petrobras para defender os interesses da meia dúzia de bilionários ou para defender os interesses de quem é o dono da Petrobras, que é o povo brasileiro? Sim. Então, essa é a grande questão. O Jean Paul, de certa maneira, teve uma boa política de preço, mas o Jean Paul era aquele cara meio empoladinho. Eu mesmo tive umas brigas com ele. Né? Dei umas 2 esculhambadas nele no telefone, porque eu estou interessado em quê? Em que o Comperj em Itaboraí saia do papel, gere dezenas de empregos, que a gente não pegue a gasolina que o óleo que é retirado em Maricá, lá no nosso litoral, e leve para os Estados Unidos para depois recomprar gasolina. Eu quero que ela seja refinada em Itaboraí, para que agregue valor e diminua o preço do combustível. É isso que o Lula quer. Ele quer um presidente que bote na mesa e fale, eu quero essa merda. Eu quero que faça isso. Demorou um pouco, ele até fez a licitação do Comperj agora, mas no final, mas demorou um pouco a destravar esse projeto. Por exemplo, né? eu compro, Maricá produz, o Brasil produz tubo. Aí o cara me compra o tubo de fora do Brasil, não compra do Brasil, gerando emprego no Brasil. O tubo ou o navio no Brasil pode ser 10% mais caro. Pode ser 10% mais caro. Mas o que gera de emprego aqui? A retomada da indústria naval não aconteceu, porque a Petrobras hesita em comprar embarcações. Eu gosto da Magda. Aqui. Magda foi presidente da ANP no governo Dilma. Ela é uma mulher da Petrobras, nacionalista, com visão nacional. Eu acho que a Magda vai ser uma grande presidente da Petrobras. Vamos retomar o Comperj, vamos retomar as refinarias, vamos fazer fertilizante para o agronegócio. Exato. Que a gente compra tudo da Rússia hoje. Vamos fazer fertilizantes no Brasil. Então a Petrobras tem que ser o motor do desenvolvimento e não uma caixinha, né, de resultado para meia dúzia de acionistas. Vários deles, a maioria internacionais, de fora do Brasil. A maioria internacional. É verdade. E o Bolsonaro era o cachorrinho dos interesses dos acionistas da Petrobras e não dos interesses do povo brasileiro. Exatamente. Essa coisa de usar a Petrobras no bom sentido como indutora do desenvolvimento nacional é fundamental, né? E havia um certo pudor, porque isso poderia desagradar o mercado, porque poderia reduzir um pouquinho a lucratividade da empresa, mas enfim, tem que se compatibilizar a lucratividade com o interesse nacional. Claro. É uma empresa estatal. Senão, se não for para isso, então privatiza, porque se não cumprir esse papel, quer dizer, de interesse nacional, para que ter uma estatal desse tamanho, dessa importância? Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo aqui o vice-presidente nacional do PT, o Washington Quaquá. Quaquá, você veio de Cuba recentemente, esteve em Cuba várias vezes e tal. E o que você observa? O que tipo digamos, o que você pode trazer de avaliação de Cuba nesse momento? O que o Brasil pode, de certa maneira, contribuir, interagir do ponto de vista político ou econômico, que seja, digamos, produtivo e interessante para o Brasil, ao mesmo tempo servindo também para contribuir para amenizar os efeitos do isolamento econômico, da sanção econômica que há dos Estados Unidos em relação a Cuba? Ricardo, ali em Havana tem um restaurante chamado Maréia. Maréia.
Tu vai lá em novembro... Pois é, você já me falou disso e eu quero visitar o Maréia. Você sabe que minha mulher, Gabi, abriu uma empresa de viagem chamada Mais que Viagens, e nós estamos com uma campanha chamada Vai para Cuba. Que é porque a direita diz, vai para Cuba, então nós vamos fazer, vai para Cuba. Eu fui lá no Maréia, levei 12 deputados, não vou dizer o nome, que não convém, mas 12 deputados amigos de centro-direita aqui do Rio, e 2 empresários no Maréia, aquele mar do Caribe, um rum na mão. Poxa. Aí nós entramos no mar e eu falei assim, tá vendo? Isso aqui é o comunismo, porra. Vocês são os otários acham que o comunismo é ruim. Olha que maravilha é o comunismo. Aquele mar do Caribe, aquele rum gelado, aquela lagosta bonita. A lagosta é ovo. Eu costumo dizer assim, em Cuba a lagosta é ovo. É ovo. Porque é preço de ovo. Sim. Entendeu? Então, eu amo Cuba, adoro Cuba. Sou um defensor da Revolução Cubana, com suas dificuldades, do regime cubano, sabe por quê? Porque os americanos estão há 65 anos, não deixam entrar antibiótico. Eu levei agora, junto com os empresários, levamos $100 mil de remédios e antibióticos. Salvamos 14 vidas de transplantes que não eram feitos, porque os Estados Unidos, esse país que hoje mata a gente em Gaza junto com o Estado fascista de Israel, os Estados Unidos não deixa sequer antibiótico entrar para salvar crianças em Cuba. Você levou, fala um pouco sobre isso, dessa missão, você levou junto com empresários brasileiros uma quantidade de antibióticos, $100 mil em antibióticos. Nós juntamos vários empresários, levamos $100 mil em remédios, entre eles antibióticos, que salvaram vidas em Cuba, que não são salvas porque os americanos não deixam entrar. Agora, Cuba, nenhuma perna de diabético é cortada em Cuba, porque tem um remédio, uma vacina, que em 3 meses, com a perna podre, com 3 meses, recupera a tua perna. Tem uma vacina para câncer, que você tiver com 30% do seu pulmão tomado, ou 40%, tu vai morrer com 60% do pulmão funcionando. Então eles têm uma medicina e uma biotecnologia altamente qualificada, das melhores do mundo, muito melhor que a brasileira. Foi o único país do hemisfério sul do mundo que fez 5 vacinas contra o Covid, próprias. O Brasil não conseguiu fazer uma. Esse gigante que é o Brasil não conseguiu fazer uma. Cuba fez 5. O único país que fez vacina no hemisfério sul. Então tem uma inteligência grande. Menino na rua, pobre na rua, fala inglês, fala italiano, fala alemão. Tem uma cultura imensa. Agora, Cuba hoje tem Mariel, que é um porto que o Brasil fez e abandonou, uma burrice. Mariel vai ser a China da América do Sul e do Caribe. Essa coisa que você já falou de transformar o Porto de Mariel num entreposto, digamos, de distribuição de produtos, principalmente alimentos, que a Cuba compra muito alimentos da Europa. Quer dizer, o Brasil não poder atender esse mercado e ser o grande beneficiário dessa operação de entreposto na distribuição de alimentos para todo o Caribe. Pois é uma burrice do empresariado brasileiro. Nós devemos... A China lidera uma parte do Oriente. A Rússia lidera o que foi a antiga União Soviética, uma parte do que foi a União Soviética. O Brasil tem que liderar América Latina, Caribe e África. Eu estou criando a Frente Parlamentar da América Latina, Caribe e África na Câmara. Faltam só 19 assinaturas. Eu estou pedindo ao conjunto dos deputados, inclusive deputados de centro e de direita, que são meus amigos. Sim. E o negócio lá, eu sou de esquerda, sou socialista, sou marxista, mas para ir para Cuba ganhar dinheiro não precisa ser socialista, de esquerda nem marxista, precisa ser inteligente, precisa não ser burro. Precisa não ser um capaz dos americanos. Qualquer empresário que queira ir para Mariel, investir numa indústria em Mariel, de roupa, por exemplo, vai ficar 10 anos sem pagar nenhum imposto. 10 anos sem pagar 10 anos sem pagar nenhum imposto. Depois vai pagar só 12% ao longo da vida. Vai ter um operário altamente qualificado com um salário de $200. Ah, mas por que esse salário tão baixo? Porque o cara tem casa, o cara tem escola grátis, casa grátis. Tudo grátis na vida e o salário é só para... E tem inclusive comida, a caderneta com comida. Então o salário é um complemento da renda dele, é uma parte da renda dele, porque o país dá tudo a ele. Então você tem salários ótimos, imposto zero por 10 anos, depois 12%, uma mão de obra altamente qualificada e um porto que é o melhor porto do Caribe e das Américas para você distribuir produtos lá. Então o empresário brasileiro, se for inteligente, vai para Mariel, monta a sua unidade de produção em Mariel, como os americanos fizeram na China, monta a sua unidade de produção em Mariel e vende para o mercado interno
e para todo o Caribe. Só de alimentos. Esse mercado, você tem como quantificar esse mercado? Só de alimentos, o Caribe compra 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. De dólares todos de alimentos. os anos. O Brasil participa desse bolo? Nada. Muito pouco, nada. Vem quase tudo da Europa. Da Europa. Vem quase tudo da Europa. O que eu estou fazendo? Maricá está criando, tem a Biotech. Maricá agora vai transformar a Biotech, a empresa de alimentação, na Amar, Alimentos e Produtos Naturais de Maricá. Então nós vamos produzir café, que é outra coisa, né? O cafezinho que você toma, 4% vai para o produtor. O restante tudo é Nestlé, que é da onde? Que é da Suíça. Então nós vamos transformar Maricá num grande produtor de produtos do agronegócio com valor agregado. Sim. Então nós vamos encapsular café, vamos produzir chocolate de altíssima qualidade e para isso nós vamos produzir em Maricá... Por exemplo, aqui no Rio, nós publicamos até na revista Rio Já, tem produção de cacau, tem produção de cacau em Cachoeira de Macacu, tem produção de cacau em Paraty e, no entanto, não tem empresas para fazer o aproveitamento correto desse... A Amar vai fazer. Por exemplo, nós vamos botar uma unidade de produção agora de chip de mandioca em Japeri. O Japeri, que a prefeita Fernanda Ontiveros esteve aqui e falou que mandioca tem uma forte produção agrícola, digamos, é o produto agrícola de maior produção em Japeri. Maricá, a empresa de Maricá vai introduzir 4 indústrias. Uma em Maricá, produção de mandioca, uma em Japeri, uma em Itaboraí, uma em Cuba. Para quê? Para vender para o Caribe. Então nós vamos atuar, essa empresa, Maricá vai pegar dinheiro do petróleo, e vai começar agora, já está fazendo, mas vai intensificar a partir de agora, a criação de unidades industriais em Maricá com produtos agrícolas de Itaboraí. Né? Vamos transformar Itaboraí num grande celeiro de produção de alimentos e de industrialização de alimentos. O Rio de Janeiro consome 94% dos alimentos que o Rio de Janeiro consome vem de fora. Nós vamos produzir ali na nossa região. Em Itaboraí, também ali em Japeri. Maricá vai liderar no estado do Rio de Janeiro a agroindustrialização. Né? E não só aqui. Vamos agora botar uma fábrica em Maricá e uma fábrica no Pará para produzir, sabe o quê? Tive agora com os meninos da universidade que fizeram essa startup. Canudos de plástico, de bioplástico, de caroço de açaí. É fantástico. Entendeu? Que degrada no meio ambiente em 5 meses. Sim, em 5 meses já vira adubo. Sim. Você, já que estamos falando de Maricá, eu vou entrar nesse assunto, você é pré-candidato a prefeito de Maricá e você já fez muito pelo Maricá, você criou os Vermelhinhos, que foi revolucionário, o ônibus de tarifa zero, e Maricá, com o prefeito Fabiano, avançou muito também. Ele fez muita coisa, obviamente beneficiado pelos royalties que aumentaram significativamente nos últimos anos. Ele fez uma transformação que foi iniciada por você, de Maricá. Quer dizer, diante de tanto que foi feito, o que falta fazer em Maricá? Olha, primeiro é o seguinte, Fabiano e eu e Fabiano somos, não uma coisa só, mas um grupo só, somos irmãos, somos amigos. Ontem mesmo a gente tomou um vinho para conversar sobre Maricá e sobre o futuro. E eu tenho falado com o Fabiano, ele vai ser o nosso cara para a disputa do próximo período. Nós vamos lançá-lo candidato a governador em novembro, depois da eleição. Por quê? Ele é o candidato do PT ele é o candidato do PT a governador em 26. Claro que tem o Eduardo Paes, nós vamos fazer um acordo para o que seja melhor para o Lula e dali vai sair governador, vice, senador, mas o Fabiano será lançado em novembro, candidato a governador, e nós vamos correr o estado do Rio de Janeiro mostrando o nosso projeto de Maricá, mostrando o que nós fizemos em Maricá. Agora vamos fazer muito mais, Fabiano, eu e Fabiano, porque não tem uma coisa, Fabiano fez com a... É um projeto só. E a partir de agora, o salto será na economia. Maricá vai deixar de ser uma cidade dependente do petróleo para ser uma cidade que vai industrializar, sobretudo, produtos agroecológicos de alto valor agregado, como chocolate, açaí, mesmo a mandioca. Vamos agregar valor, fazer o saquinho, né? Vamos fazer a cápsula do café. Vou investir, inclusive, na maquininha de moer café. A indústria, chamar a COP da UFRJ, as universidades, para produzir as maquininhas. Sim. Entendeu? Essa coisa do plástico, do bioplástico. Através do açaí. Nós estamos desenvolvendo motor a hidrogênio com a UFRJ, com a COP da UFRJ. Ou seja, nós agora, Cuba, produção de vacinas, de remédios, de fármacos,
com Cuba. Nós vamos produzir, por exemplo, eu virei amigo de um cara, o Quaresma, o cara que é das latinhas de sardinha de Portugal. Virou meu amigo, uma figura fantástica, o Quaresma. Ele transformou a latinha de sardinha. Você vai a Portugal hoje, tu compra a latinha com a data de aniversário tua, da tua esposa, da tua mãe, dos seus filhos, e você dá de presente. Eu estou fazendo uma fábrica de latinha de sardinha, primeiro em São Gonçalo, com o Marlos, foi vereador em São Gonçalo, é o presidente da Maricá Biotech. Nós vamos retomar uma fábrica em São Gonçalo e vamos fazer uma em Maricá, com o nosso camarão, com nossa tilápia, com os peixes da lagoa. E você vai ter os pontos turísticos do Rio de Janeiro e de Maricá na latinha, e nós vamos botar lojas da Amar, alimentos e produtos naturais de Maricá, em todos os shoppings do Brasil, distribuindo alimentos que são processados em Maricá. Em Maricá. Shopping do Brasil e aeroportos do Brasil vão botar a marca Maricá lá. Mesmo assim, Alexandre Ascioli, que é um puta empresário, dono da Budtec, tá montando o Roxy aqui, né? Vai ser uma casa espetacular. Uma imensa casa de show. Eu propus ao Ascioli assim, Maricá patrocinar. São 140 mil pessoas com altíssimo poder aquisitivo, com capacidade de investimento, que vão estar olhando os shows dele. Nós vamos botar Maricá para patrocinar também o Roxy, para isso. Conheça e invista em Maricá. Nós vamos transformar Maricá, Fabiano já está fazendo isso, nós vamos transformar Maricá numa cidade mundial. Vai ser como Cannes, que todo mundo conhece, Ibiza, que todo mundo conhece, vai passar a conhecer Maricá como uma cidade mundial. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o vice-presidente nacional do PT, o deputado federal Washington Quaquá. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado federal do PT, Washington Quaquá. Quaquá, eu queria falar de alguns outros projetos de Maricá que me impressionam muito e saber que tipo de avanço pode ocorrer lá. Por exemplo, esse passaporte universitário eu achei fantástico. Foi criado pelo Fabiano e, na verdade, patrocina todo estudante residente em Maricá que passa ou cursa uma faculdade, ainda que seja fora de Maricá. Isso deve estar tendo um impacto, quer dizer, na sociedade de Maricá, porque está oferecendo a oportunidade de uma migração social e cultural da população, filho de pessoas humildes que se formam em faculdades, e isso dá uma ascensão social enorme à população. Há alguma coisa que você pretenda estimular, aumentar nessa direção do passaporte universitário? Cara, eu fico até arrepiado quando falo do passaporte. Foi criado pelo Fabiano. Ontem o Fabiano me falava com uma menina... esse projeto é fantástico. A menina parou ele na rua e abraçou e começou a chorar, uma jovem. Aí falou assim, eu sou filha de pedreiro, hoje eu tenho um consultório aqui em Itaipuaçu de dentista, me formei em odontologia pelo passaporte universitário. É um negócio extraordinário. Como eu estou te falando, por exemplo, nós estamos montando essa empresa chamada Amar, que vai ser a empresa de alimentação, vai ter lojas em todos os shoppings do Brasil. Sim. Nós temos o ICETIM, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos a Codemar. Então, Maricá vai ser cada... Eu não consigo te mostrar aqui, mas precisa ver o projeto que o Max, que foi um garoto que começou na bandeira comigo, carregando bandeira. Sim. Depois foi trabalhar no meu primeiro governo, fez administração, foi meu secretário de administração, depois fez arquitetura, foi presidente da Codemar, hoje nem vai para o governo, está fazendo projetos. Precisa ver o projeto que ele fez do complexo esportivo, do complexo turístico, samba, futebol e caipirinha, para 500 pessoas. Vou te passar o vídeo. Você precisa ver a maravilha que ficou. E nós estamos tentando negociar, o Júlio Lopes, deputado federal, falou, eu sou amigo do cara do Mediterrâneo. O Alexandre Ascioli viu naquele 4D, aquele óculos, ficou desesperado da beleza do negócio. Então nós estamos produzindo projetos para chamar a iniciativa privada para implantar em Maricá. Esse projeto vai ser desenvolvido em parceria com a iniciativa privada? Ou a prefeitura faz e chama a iniciativa privada para operar? Como é que vai ser? A prefeitura vai fazer. Aí vai jogar o hotel no mercado. Vai para Cannes, para a Feira de Cannes, e vai oferecer. Quem é que quer botar dinheiro? Custa 300 milhões. Você quer botar quanto aqui? 30%? 70%? 90%? Nós em Itaipuaçu, o Ascioli, conversei com ele deu umas ideias. Itaipuaçu eu quero fazer... nosso câmera aqui é de Itaipuaçu. Eu quero fazer em Itaipuaçu 6
hotéis de 60 a 80 quartos na Orla, com rooftop. Eu disse, ali vai ser a Ibiza do Brasil. Rooftop com DJ. Aí ele falou assim, pô, por que não chama o Alok para ser sócio? Ou seja, nós vamos botar para roncar ali e gerar empregos em Maricá na iniciativa privada. E o que vai entrar? A qualificação dos meninos do passaporte universitário. De um lado, nós vamos criar uma escola de negócios para que essa molecada possa também fazer gestão de negócios. E vai ser os dirigentes das empresas públicas e público-privadas e das parcerias privadas que Maricá vai fazer com cooperativas, com empresa privada, etc. Nós vamos pegar toda essa juventude do passaporte universitário, aqueles que não tiverem já colocados no mercado, nós vamos botar numa escola de negócios, que eu estou negociando na Espanha, a terceira maior escola de negócios do mundo, para que ela faça a gestão de pessoal. Fala Espanha e o centro de treinamento do Barcelona? Que maravilha, né? Fábrica de jogadores. E como é que esse projeto vai ser desenvolvido? Olha, o Vasco, o meu Vascão, deu um chute na SAF. Aquela SAF vagabunda que estava lá no Vasco. E vou acabar botando o Vasco Maricá. Já falei com o Pedrinho, hein? Então, nós já estamos negociando levar também o Vasco para Maricá, os esportes amadores, porque a SAF não permitia o futebol. Agora com o futebol, eu vou fazer uma proposta a Pedrinho. Mas nós temos o Maricá Futebol Clube. Lá, é impressionante o Real Madrid. Sim. O Real Madrid é uma fábrica de jogadores. Madrid, exatamente. Uma fábrica de jogadores. É uma linha Você de esteve produção. em Barcelona? Estive lá na cidade do Real Madrid. Roberto Carlos estava lá com a gente. Eu vi a foto. Conversamos com a direção do Real Madrid. Estamos levando uma escolinha do Real Madrid para Maricá, já. E vamos fazer um convênio com o clube. Vamos propor um convênio com o clube e nós vamos criar lá a cidade do esporte e com uma fábrica de jogadores. Que vai ser do Maricá Futebol Clube, com o Real Madrid, com convênio com o Real Madrid. E agora, se o meu Vascão quiser, a gente... Cacá, nós estamos caminhando para encerrar o programa. Eu queria falar um pouco do PT na capital, do Rio de Janeiro. Você é vice-presidente. O PT vai com o Eduardo Paes para a reeleição do Eduardo? Ou o PT está analisando ainda a questão do vice vai ser decisiva ou não vai ser decisiva? Há militantes do PT que dizem, não, o PT só vai se tiver a vice. Se não tiver a vice, o PT vai para uma candidatura alternativa, vai apoiar o professor Tarcísio do PSOL. Enfim, qual é o seu sentimento a respeito da posição do PT na eleição municipal agora? Eu sou vice-presidente nacional do PT, membro, obviamente, da Executiva Nacional do PT, e tanto o Diretório Nacional quanto a Executiva delegaram ao presidente Lula, ao GTE, ao Grupo de Trabalho Eleitoral, do qual eu faço parte, e sou o responsável pelo Rio de Janeiro, no GTE do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, a direção nacional delegou ao presidente Lula a negociação em relação ao Rio de Janeiro e a Pernambuco. Então, é o presidente Lula com o Eduardo Paes que vão decidir isso. Eu venho dizendo desde sempre que nós não podemos pedir ao maior aliado nosso no Rio de Janeiro, no centro, que é o Eduardo Paes, que ele seja o nosso candidato em 26, e aí, porque nós precisamos ampliar para o Lula, para a reeleição do Lula, a política no Rio de Janeiro, o arco de aliança política no Rio de Janeiro. Não podemos cometer o mesmo erro que cometemos quando lançamos o Freixo, que reduziu o Lula a 30% do eleitorado e afastou 70% do eleitorado da gente. Com o Eduardo, nós vamos acessar todo o eleitorado do Rio de Janeiro. Nós precisamos que ele seja o nosso candidato a governador. E nós não podemos exigir que ele seja candidato a governador do Rio, que é um pepino, e largue a prefeitura na mão da gente. Não se faz isso com aliado, gente. Então, é natural que o Eduardo escolha o seu vice. Agora, é o Lula e ele que vão decidir. Se ele quiser botar um vice do PT, o PT vai apresentar, não tem nenhum problema. Nesse caso, eu defendo que seja o Adilson Pires, que é o cara que tem a confiança do Eduardo, tem a confiança do PT, a confiança do presidente Lula, a nossa confiança, enfim, que somos o grupo majoritário no estado do Rio. Mas eu acho que o Eduardo tem legitimidade para pleitear a candidatura. E ele vai ser fundamental para o projeto de reeleição de do Lula em 26. Eu estou preocupado com o projeto de 26, com o Brasil. O projeto do Brasil é mais importante. A prefeitura está sendo bem tocada pelo Eduardo. O Eduardo precisa dar uma ajeitada aqui, fazer nós estamos negociando com ele um trabalho em favela, para ampliar o trabalho popular de favela. Mas, no geral, o governo está indo muito bem. É um ótimo prefeito. A preocupação nossa hoje é com o país. E depois, em 26, com o Rio de Janeiro.
Washington Cocó, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite, mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Ricardo, é sempre um prazer imenso estar aqui contigo. Tu é o maior jornalista político do Rio de Janeiro. Muito obrigado por isso pelo que carinho. o seu programa tem um prestígio imenso. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado a você também que nos acompanhou pelo Jogo do Poder, aqui pela rede CNT de televisão, nesse domingo. O programa, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30 da noite. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.